Bíblia, o livro que dispensa apresentações, o maior best-seller de todos os tempos com mais de 5 bilhões de unidades vendidas em todo o mundo. Esse livro que é, ou deveria ser, o manual da vida humana ou pelo menos dos cristãos. Mas por que atualmente ela vem perdendo espaço como verdade única dos assuntos teológicos, até pelos que tentam seguir seus ensinamentos? É sobre isso que quero falar no vídeo de hoje. O livro dos livros. A Bíblia é um livro diferente, na verdade é uma mini biblioteca que tem 66 livros, escrita por mais ou menos 40 autores, das mais variadas culturas, origens e profissões. Todo esse conteúdo foi escrito ao longo de 1600 anos. Milhares de pessoas já deram literalmente a vida para defender esse livro e suas verdades, e até mesmo uma pessoa cética tem alguns dos seus princípios morais com origem na Bíblia Sagrada. Sua principal função. Em sua totalidade, a Bíblia tem como função ser o manual da vida humana, como ela mesma declara no seguinte verso: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ao mesmo tempo que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela confirma ser essa verdade dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como percebemos, a Bíblia declara ser a única verdade, mostrando assim que nela mesma não há mentiras ou contradições, pois está escrito, qualquer coisa que passe do sim ou do não, é coisa que vem do maligno. A dúvida que fica no ar é, como pode um livro de verdade única gerar tantos grupos com opiniões diferentes? Má utilização. Existe no meio cristão uma crença de que não há uma verdade absoluta, vale o que cada um acredita. Afinal, não podemos determinar se algo é verdade só porque entendemos assim, certo? Então é melhor que eu fique com o que eu acredito e você com o que você acredita. Isso, além de antibíblico, como já vimos nos versos anteriores, é também um potencializador para a propagação e o crescimento da desinformação bíblica. Essa crença faz da Bíblia uma ferramenta para validar as verdades individuais e não para mostrar qual é a verdade absoluta. Utilizamos mais os versos bíblicos para confirmar o que queremos acreditar, mesmo que aquilo, se pesquisado mais a fundo, seja antibíblico. A própria Bíblia nos mostra como devemos buscar as verdades descritas nela, um pouco aqui e um pouco ali. Então, quando estudamos algo e queremos buscar a verdade desse assunto biblicamente, devemos procurar o máximo de versos que tratam desse assunto, para podermos traçar o norte certo à luz da Bíblia. As ferramentas extras. É realmente interessante quando usamos da história humana ou da ciência por meio da arqueologia para confirmar a verdade bíblica, mas será que o uso dessas ferramentas não tem sido um dos fatores para a Bíblia perder seu espaço como base principal de qualquer assunto cristão? O conhecimento humano atual diz que existiam culturas na época em que a Bíblia foi escrita, e que seus costumes, como o homem sendo o cabeça da mulher, por exemplo, não precisam mais ser seguidos, pois era algo daquela época e não condiz com a nossa cultura atual. Se você ler a Bíblia em nossa ótica cultural, de acordo com 1 Coríntios 11, ela é machista e não vai combinar com o feminismo, pois o verso 9 deixa claro que a mulher só foi criada por causa do homem, ou seja, se não fosse Deus percebendo que não era bom ver Adão só no Éden, Eva nem existiria. O erro em usar qualquer outra ferramenta que não seja a Bíblia como base para definir a verdade, é que em algum momento essa ferramenta vai contrariar a Bíblia, quer seja cultural, moral ou social. Estes 3 pontos de vista usamos para definir nossa verdade, mesmo que de forma inconsciente. Só que atualmente os 3 estão adulterados se forem confrontados biblicamente. Em resumo, a moral é nossa verdade individual, é quando levamos em conta nossa experiência de vida para determinar algo. Como exemplo, podemos dizer que algumas pessoas acreditam em superstições e outras não. Nossa cultura é validada através do nosso convívio familiar. Para algumas famílias, um certo tom de voz pode ser alto e para outras pode ser normal ou baixo. O social é o convívio em sociedade, como o próprio nome sugere. Podemos citar que os países têm leis e algumas são extremamente diferentes quanto ao certo e errado. Para o povo que tem a Bíblia como regra de fé, as verdades nela expressas devem ser a base para tudo. Ela deve ser usada para definir a cultura, a moral e o convívio social. Mas hoje acontece o completo oposto.
Usamos da nossa cultura, moral e o convívio social para definir o que devemos ou não tomar como verdade dentro das Escrituras. E é por tudo isso que encontramos tantas divergências de pensamentos entre os que estudam a Bíblia. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, e uma dica sobre o assunto que você quer ver no próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.